Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais fascinantes e, ao mesmo tempo, complexas do Antigo Testamento, o profeta Jeremias, um homem cuja missão o colocou contra basicamente todo mundo, seu próprio povo, os reis e até a sua família. Imagina só, ter como trabalho prever a queda da sua própria nação. Por pregar que o povo deveria se submeter à Babilônia como uma forma de juízo divino, Jeremias foi logo de cara chamado de traidor. Claro que a mensagem dele não era nada popular, né? Especialmente entre os poderosos. Os reis, em vez de darem ouvidos aos avisos, fizeram o que podiam para calar a boca dele. E isso incluiu jogá-lo na prisão. Mas olha, talvez o golpe mais duro tenha vindo justamente do povo que ele tanto amava e por quem ele sofria. Eles o rejeitaram. Sacerdotes, falsos profetas e, pasmem, até a sua própria família virou as costas para ele. Com tanto sofrimento, tanta rejeição, fica a pergunta: de onde vem esse título? O que fez de Jeremias o tal profeta da coragem? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender quem era o homem por trás da profecia. Jeremias era uma pessoa de contrastes. Ele nasceu numa família de sacerdotes. Tinha um caráter que era puro ferro, mas um coração incrivelmente sensível. Ele não era um profeta distante, frio, não. Ele sentia a dor do seu povo tão fundo que chegou a lutar contra a depressão e a incerteza. A força para continuar? Bem, essa vinha de outro lugar. Essa citação aqui revela a alma dele. Não é só um lamento, é o retrato de um homem com o coração partido pela sua nação. Ele preferia literalmente se dissolver em lágrimas a ter que assistir à destruição que ele sabia que estava vindo. Mas como é que começa uma jornada tão difícil como essa? Vamos voltar lá para o comecinho, para o chamado dele. Olha só que interessante. Diante do chamado de Deus, a primeira reação de Jeremias não é de coragem, mas de total incapacidade. Ele se via como uma criança, focado nas suas limitações. Mas a resposta de Deus muda completamente o foco da conversa. Não era sobre a capacidade de Jeremias, e sim sobre a presença divina. A promessa era simples, mas poderosa. Eu estou com você. E logo de cara, no seu chamado, duas visões definiram toda a sua mensagem. A amendoeira, que é a primeira árvore a florescer na primavera, era um sinal da urgência, de que Deus estava pronto para agir. E a panela fervendo, vindo da direção norte, essa não deixava dúvida nenhuma sobre de onde viria o desastre, a Babilônia. Com a missão bem definida, Jeremias usou metáforas muito fortes para descrever a situação espiritual de Judá. E a mais impactante delas foi a da esposa infiel. Para a gente entender essa metáfora, precisa de um pouco de contexto. Durante o reinado do bom rei Josias, rolou uma grande reforma religiosa. Parecia que a nação estava finalmente voltando para Deus. Só que Jeremias percebeu que essa mudança era só por fora, sabe? Superficial. O coração do povo mesmo não tinha mudado. E essa citação aqui vai direto no ponto do problema. Judá cometeu dois erros gravíssimos. Primeiro, abandonaram a Deus, que é a fonte de água viva, a fonte da vida. Segundo, tentaram cavar as suas próprias cisternas, ou seja, ídolos, alianças políticas, coisas que, no fim, estavam todas rachadas e não podiam dar segurança nenhuma. A mensagem de Jeremias chega ao seu ponto mais alto, mais dramático, em um confronto público que ficou conhecido como o Sermão do Templo. O povo de Jerusalém tinha uma confiança cega no templo. Eles tratavam o lugar como um amuleto mágico, sabe? Achavam que, enquanto o prédio estivesse lá, a cidade estaria segura. Não importava o jeito que eles viviam. A adoração de verdade foi trocada por pura superstição. E aí Jeremias chega e confronta todo mundo, perguntando se eles tinham transformado a casa de Deus num esconderijo de ladrões. A reação foi instantânea e explosiva. Ninguém gosta de ter sua falsa segurança exposta, né? Liderados pelos sacerdotes e pelos falsos profetas, a multidão agarrou Jeremias e queria matá-lo ali mesmo, por ousar profetizar contra o lugar sagrado. Ele escapou por muito pouco. Apesar das ameaças, Jeremias continuou pregando por décadas. E, tragicamente, todos os seus avisos se tornaram realidade. Essa linha do tempo mostra bem a decadência política super rápida depois da morte do rei Josias. Os filhos e o neto dele reinaram no meio de rebeliões e intrigas, ignorando completamente os conselhos de Jeremias.
As deportações para a Babilônia aconteceram em ondas, levando gente importante como Daniel e Ezequiel até chegar na destruição total de Jerusalém sob o último rei Zedequias. E assim, a visão da panela fervente se tornou uma triste realidade. A Babilônia veio com tudo para cima de Judá. A cidade foi destruída, o templo foi queimado e o povo foi levado como prisioneiro. A palavra que Jeremias pregou com tantas lágrimas, no fim das contas, se cumpriu. Essa frase de Jeremias resume a tragédia de um jeito poético e muito doloroso. A colheita passou, o verão acabou, todas as chances de arrependimento, de salvação, foram perdidas. O tempo simplesmente acabou. A história de Jeremias, no fim, deixa uma pergunta muito forte para todos nós. Num mundo cheio de pressões, de opiniões que mudam o tempo todo, de crises, o que significa de verdade se manter firme naquilo em que se acredita mesmo quando o preço é altíssimo? Fica aí a reflexão.